Pessoal, quando eu encerrei o vídeo anterior, né, que é o vídeo 25 opcional, eu pensei aqui numa outra possibilidade que pode ajudar a gente a formalizar esse resultado, né, de que o ciclo de Carnot é o ciclo que te dá a maior eficiência possível. Eu estava, inicialmente, né, no vídeo anterior, eu pensei em termos da definição geral, né, de eficiência, que é trabalho por quantidade de calor trocado com a fonte quente, né, o que eu quero que a máquina faça, dividido pelo meu custo. Aí eu argumentei no vídeo anterior o seguinte, que eu preciso ter o máximo possível de trabalho com a menor quantidade possível de calor trocado com a fonte quente, né? E aí eu teria que trabalhar essa razão dentro do ciclo de Carnot e provar que ele é o que dá a maior eficiência, né? Mas tem uma outra maneira de enxergar, que é o seguinte, né? Não em termos dessa definição original, mas em termos das trocas de calor, tá? A eficiência de uma máquina, escrita de uma forma geral, eu posso reescrever essa expressão dessa forma aqui, ó. É 1 menos o calor trocado com a fonte fria, que é o sistema de resfriamento, né? Dividido pelo calor absorvido da fonte quente. 1 menos QF sobre QQ, né? Então, batendo o olho nessa expressão, quando que eu vou ter uma eficiência muito elevada? Quando eu tiver, quando esse numerador aqui for pequeno e esse denominador aqui for grande, né? Ou seja, quando eu tiver uma pequena perda de energia para a fonte fria e uma quantidade grande de calor absorvida da fonte quente, né? Quando isso acontece, você vê que pensando no número aqui, né, essa razão vai ter um número pequeno e eu vou ter uma eficiência elevada, né? Então, quanto menor o desperdício de energia para a fonte fria em relação à quantidade de calor absorvido da fonte quente, maior a minha eficiência, né? Então, em qual ciclo termodinâmico eu vou ter essa condição de pequeno calor liberado para a fonte fria e um calor elevado absorvido da fonte quente? Vai ser justamente no ciclo de Carnot. Porque, olha só, no ciclo de Carnot, o ciclo de Carnot é percorrido dessa forma aqui, né? Você tem um processo isotérmico a uma temperatura TQ, aí você tem um processo adiabático aqui, depois você tem um novo processo isotérmico aqui embaixo, e depois um novo processo adiabático. Tá ok? Então eu quero que o calor absorvido da fonte quente seja elevado e o calor liberado para a fonte fria seja pequeno. Isso vai me dar um trabalho ótimo e batendo o olho aqui nessa expressão eu vou ter a maior eficiência possível. Então eu quero que esse cara seja grande e esse cara seja pequeno. Olha só, gente. No gráfico T por S, em qual região o gás está absorvendo calor? Ele está absorvendo calor nessa etapa aqui, ó, nesse estágio. Daqui para cá. A área debaixo dessa linha aqui, ó, a área debaixo dela, como a gente viu aqui em cima, ó, a área debaixo dessa linha é o calor trocado com a fonte quente. Você vê que ele é o maior valor possível. Eu estou trabalhando dentro desse retângulo aqui, ó. Então, qual que é o maior calor trocado possível com a fonte quente? É quando eu tenho uma transformação isotérmica aqui, ó, porque eu vou ter toda essa área aqui de baixo correspondente a esse valor. Quando que eu vou ter o menor valor possível para QF? Em qual etapa desse processo, desse diagrama, em qual etapa o gás está liberando calor para a fonte fria? É nesse processo aqui, ó, nessa etapa. Nessa etapa aqui, ó, que é uma outra transformação isotérmica a uma temperatura TF. A área debaixo dessa transformação aqui, ó, vai me dar o calor liberado para a fonte fria. Essa área ela vai ser a menor possível quando eu tiver uma transformação isotérmica, né? Que lembra, para qualquer outro ciclo termodinâmico que eu desenhar dentro desse retângulo aqui, ó, a área debaixo da região onde o gás absorve calor é menor do que no ciclo de Carnot. Então, por exemplo, nesse ciclo termodinâmico aqui, ó, onde que o gás está absorvendo calor? Ele está absorvendo calor nessa etapa aqui, ó,
onde a entropia está aumentando, né? Então a área debaixo dessa curva aqui vai me dar o Q da fonte quente. Você vê que essa área é menor do que do ciclo de Carnot, do que a área debaixo da transformação de um ciclo de Carnot, que é essa aqui, né? Nessa isoterma, tá? Pegando esse outro ciclo aqui, ó, pegando esse ciclo arbitrário, né? Em qual região desse ciclo arbitrário o gás está liberando calor para a fonte fria? Ele está liberando calor nesse processo aqui, ó. De B até A, nesse processo onde a entropia está diminuindo, né? E o que é a área debaixo dessa transformação? A área debaixo dessa transformação aqui, ó, é o calor liberado para a fonte fria nesse ciclo arbitrário. Você vê que essa área é maior do que a área correspondente ao ciclo de Carnot. Então, para qualquer outro ciclo que eu desenhar, esse cara aqui vai ser menor do que o do ciclo de Carnot e esse cara aqui vai ser maior do que o ciclo de Carnot. Então, no ciclo de Carnot, a quantidade de calor trocada com a fonte quente é a maior possível, a quantidade de energia liberada para a fonte fria é a menor possível. E quando eu tenho essa condição, muito calor absorvido da fonte quente e pouco calor liberado para a fonte fria, eu vou ter uma eficiência muito elevada. Essa eficiência vai ser a maior possível no caso do ciclo de Carnot, ou seja, quando eu tenho esse conjunto de operações aqui, ó, que corresponde ao ciclo de Carnot, né? Uma isoterma, uma diabática, outra isoterma e outra diabática. Tá? Então, aquilo que eu tinha falado no vídeo anterior, trabalhar com essa razão aqui não me ajuda muito. Mas com esse raciocínio aqui, ó, já que é uma igualdade, né? Trabalhando com essa parte da equação, fica mais fácil visualizar, né? Essa razão aqui vai ser pequena, consequentemente a eficiência vai ser grande, quando eu percorrer essa região do diagrama TS seguindo um ciclo de Carnot. Okay? Aí sim, eu acho que a demonstração fica mais intuitiva dessa forma. Okay? Aí sim, agora sim encerramos essa demonstração do vídeo 25.